Francisvaldo, né, que é presidente da Comissão dos Aprovados, não perdeu tempo, já ligou aqui para me lembrar. Onofre, os 835 concursados, aprovados, que não foram chamados, são da área meio, né, que envolve os técnicos da área instrumental. Nós estamos cobrando, não fomos chamados, por conta dos contratos com as empresas terceirizadas. E segundo ele reafirma que tem dados de que o que o governo paga a essas empresas terceirizadas, e ele pode incidir o contrato na hora que ele bem entender, não é obrigado a manter, não tem, é por tempo indeterminado esse contrato, ele pode reincidir na hora que bem entender, então é uma decisão política, mas o governo prefere gastar 3 ou 4 vezes mais o que gastaria se chamasse os concursados. Mas é bem explicado mesmo, e aí corre um risco muito sério, que se o Ministério Público começar a agir, o governo está gastando com terceirizados, sendo que tem os aprovados para chamar. Não. E é o que a gente fala, e eles sempre me essa desculpa que agora, início do ano, ia ser feito. E até agora eu não vi, pelo menos, quase ninguém ser tirado das secretarias dos contratados. Começo do ano houve, né, uns rumores que ia fazer um enxugamento, mas até agora também nada. Diz que tudo ao seu momento depois do carnaval. O país só começa depois do carnaval. Agora, o que você não pode perder agora depois do carnaval é a sua obrigação com relação ao imposto mais justo, o imposto cidadão, que é o IPTU. Né? É um dos principais impostos que o município arrecada, o IPTU e o ISS, mais o IPTU. Né? E aqui em Cuiabá a gente tem, né, bem tendo aí, uma tradição no sentido de não pagar o IPTU, porque a prefeitura não faz obras, o dinheiro a gente não vê. Agora a gente precisa mudar, está na hora de a gente virar essa história. Está na hora de a gente começar a mudar essa história, gente. Vamos dar o voto de confiança. Vamos pagar e depois a gente cobra, né, professor? Exato, não basta ter políticos honestos, tem que ter cidadão honesto, até porque o cidadão nasce bem primeiro que o político. Uma da honestidade é as pessoas pagarem aquilo que é direito. Afinal, a cidade é de todos, a gente sobrevive também dos benefícios que tem nela. É verdade, eu acho que a gente tem que criticar, tem que cobrar, mas primeiro a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. Tem imóvel em Cuiabá, deputada? Adquiri agora, o ano passado. Ó, tem até o dia 12 de março para pagar com desconto, viu? O meu já paguei. Já pagou? O meu já Esse paguei. ano, 2012? Já. Aí, tá aí, né? Exemplo cidadão, né? Tá aí. Olha só, vamos falar um pouco então agora sobre Secopa. Essa briga durante essa semana toda aí, e a deputada Luciana Bezerra entrou no meio dessa confusão entre o senador Pedro Tax e o presidente, aliás, secretário da Copa. Né? Antes era presidente da Copa, agora é secretário da Copa, Éder de Moraes. E a deputada está colocando em xeque aí a questão da lisura do processo. Segundo a deputada Luciana Bezerra, ela levanta a possibilidade de ter cartas marcadas. Não são as cartas de crédito, não, né? Não, é outra desta coisa. vez não. Não é carta de crédito. Mas tem cartas marcadas com relação à licitação de alguns, né, de algumas obras com relação ao VLT. O que se trata realmente essa denúncia do que a senhora levantou na Assembleia, deputada? Então, Onofre, só voltando um pouquinho, quando você fala que eu entrei, né, nessa briga aí que já está existindo, é diferente um pouco. Eu já iniciei ela o ano passado, até no seu programa eu vim falar o ano passado justamente sobre as preocupações da Copa, que o pedido meu para que o secretário saísse dessa pasta, à frente da pasta, justamente por não ter uma transparência necessária, não ter uma lisura no processo. E naquela de lá, a senhora já pedia já, daquela vez, dele. em novembro, outubro, novembro, já começou e veio. E o senador agora somou uma voz, claro que uma voz vindo do Senado e também com o potencial, o poder político hoje e jurista, né, que tem o nosso senador Pedro Tax, assim, potencializou mais essa preocupação sobre a transparência na Copa, nas obras da Copa. E quando eu fui à tribuna justamente para defender sim um posicionamento do Pedro Tax, do nosso senador, até mesmo porque em nenhum momento o senador ele foi para a parte pessoal quando ele falou no Senado. Ele falou sim de uma preocupação que todos nós temos, que não é só minha e nem dele, nem de alguns que são opositores aí, que todo mundo que questiona a Copa é opositor à Copa ou é opositor a Cuiabá ou a Baixada Cuiabana, que é um erro isso. E quando ele fez isso, automaticamente no outro dia o secretário foi à rádio e aí sim foi para o lado pessoal,
Falou tudo. E o nosso senador Pedro Táxi, quem conhece sabe que ele também não é de ficar quieto, e automaticamente ele veio e também colocou o posicionamento dele. E após isso eu fui, usei a tribuna e também falei do meu. Quando a gente fala hoje em Copa, existe uma preocupação em todo lugar que você passa. Porque quando você recebe alguns documentos lá na Assembleia, são documentos, igual eu falei, de fotos, de já está em execução, em obras, mas ninguém está vendo nada acontecer, a não ser a Arena, que também deixar os parabéns, porque pelo menos a Arena nós estamos mais de 50% dela, né, que é a única coisa que está e está indo bem. Se for ver pela porcentagem, nós estamos bem, né? A única que está quase que em execução está com uma porcentagem boa, mas não é isso. A Copa não é isso, tem as trincheiras aí, nós temos hoje o FAMPARC, nós temos a própria VLT, que foi uma preocupação desde o ano passado de modal, que era o BRT, passou para o VLT. Quando chegou até mim, porque a gente recebe muitas pessoas, muitos empresários, eu estou recebendo muitos jornalistas de outros estados, até o gabinete, com essa preocupação que é a mesma que nós temos aqui, eles também têm em relação à execução das obras da Copa aqui. E foi até onde que eu achei, professor, muito, Ionofre, muita coincidência, um consórcio formado por 3 empresas, aonde, de certo modo, tem ligação com o governo. E quando uma delas, que é a Mendes Júnior, que está fazendo hoje a Arena do Pantanal. Aí a segunda, a Soares da Costa, que é uma empresa portuguesa. Ou seja, muita coincidência. O ano passado estávamos com o BRT, após uma viagem a Portugal, com o governador, o secretário Éder e o presidente da casa, o Riva, juntamente com o Sérgio Ricardo, mudar e o governador aprovar que não, realmente agora nós vamos ter um VLT. E essa empresa agora fazer parte desse consórcio. E a terceira é a Alstom, que é uma empresa francesa, que são os carros. E o que ela tem de diferente? O que ela tem de ligação com o governo? Nada. O único diferencial dela é que ela é a única no mundo que tem uns carros que têm algumas coisas diferentes de outros. Então ela aonde ela estiver no consórcio e o consórcio for tendencioso o edital, ela ganha na hora. Porque ela tem, o carro delas tem alguns diferenciais que outras empresas não podem nem concorrer no edital. É tipo assim, ó, as empresas, o pré-requisito básico é o seguinte: tem que ser um programa de entrevista que passa no domingo à noite na Rede TV Cuiabá, canal 47. Horário tal. Começa às 9h45 e vai até às 11h30 da noite. Começa com P e termina com A. É mais ou menos isso. Então, houve essa preocupação porque essas 3 empresas se fechavam dentro de uma carta marcada. E hoje, quando eu vim aqui no seu programa, nós até comentávamos sobre o RDC, esse regime que está aí, né? Diferenciado, né? Foi. E a nossa preocupação era como seria a condução desse RDC com as obras da Copa. Porque ele era muito novo, ninguém sabia. Hoje não, nós já estamos vendo aí o RDC em outros estados com outras obras, exemplo disso o VLT mesmo de Recife. Aí nós temos hoje o aeroporto do Rio, que também está. Então, funcionou. O que aconteceu com o RDC? Que é o objetivo dele. Básico, são 2. A agilidade no processo e a competitividade. Porque com o RDC, a empresa vai fazer o projeto básico e executivo, ou seja, nós deduzimos que na prainha vai ter um certo tipo de problema por algum estudo superficial que foi feito. Só que quando eles vêm com uma equipe técnica pronta e vê que realmente a prainha, o problema dela é bem menor do que todos nós achávamos, eles vão diminuir o preço dessa obra. É isso que está acontecendo em todos os outros estados. Só que, infelizmente, no Mato Grosso, professor Ionofre, nada é para baixo. Nada é para diminuir custo. Tudo que você fala já é se chegando. Quando se fala em VLT de 1,2 bilhão, é um VLT mais caro que vai ter no mundo, vai ser o nosso, se for desse jeito. Aí quando se fala em VLT de 700 milhões, não se faz um VLT com 700 milhões, com 32 estações, com quase 23 quilômetros de trilho. Então são 2 linguagens que estão sendo faladas sobre o VLT, que na verdade ninguém sabe como vai ser o VLT. Nós temos que ter o quê? A transparência e uma lisura no processo de RDC, para que realmente venha o VLT, termine no seu prazo certo,
E outra coisa, essas 3 empresas que eu falei são empresas conceituadíssimas, são multinacionais, não tem problema nenhum de que elas pegassem a obra e fizessem executassem essa obra com qualidade. Elas têm capacidade para isso, como as outras também possivelmente têm. O que eu questiono é, não pode ser carta marcada, porque nós temos que ir para a competitividade, temos que vir aí 2, 3 consórcios para diminuir preço e que realmente se cumpra esse VLT no tempo certo. Correto. Nós temos alguém na linha? Vamos estrear hoje aqui uma modalidade diferente do programa. Vamos começar a abrir também espaço aos nossos telespectadores. Parece que é o meu amigo, seu João Batista, que é um fiel telespectador, que sempre faz suas perguntas, seus questionamentos. Não é isso, seu João Batista? Boa noite. Boa noite, Onofre. Parabéns pelos programas. Boa noite a todos. Pedi o pessoal para melhorar o retorno, seu João Batista, aqui. Dá uma melhorada no retorno para a gente aí, Branco. Para a gente poder ouvir aqui o nosso entrevistado. Tá me ouvindo, Onofre? Tá me ouvindo? João, agora só um minutinho. O pessoal vai dar uma arrumadinha na questão técnica aí. Aguarda na linha por enquanto, tá? Mas, só para concluir essa questão aí do VLT, professor. O que ocorre? A deputada tem toda a razão. É um processo que começou todo ele atrapalhado, porque quando nós estamos falando não estamos falando de uma obra qualquer, não estamos falando de levantar pilares qualquer, nós estamos falando de uma obra de alta tecnologia. Uma obra de alta tecnologia, você tem que contratar os melhores do mundo para fazer o estudo. O planejamento é mais importante do que a execução. Obviamente a execução tem que chegar bem feita, tudo bem, mas é o planejamento. Você vai fazer uma obra desse montante, dessa importância, não é algo para Cuiabá daqui 10 anos, é algo para Cuiabá, quem sabe, para o resto da vida. É um projeto magnífico, mas isso tem um preço enorme para o cidadão mato-grossense que vai pagar impostos aí. Então não pode ser feito. Nós vamos lembrar, deputada, quando foram para Portugal, voltar a Portugal, quem foi para Portugal? Foram políticos. Políticos têm que fazer política. Nós estamos falando de uma coisa de alta tecnologia. Teria que buscar pessoas, até pode ir lá olhar, verificar como funciona, tá? Mas nós teremos que trazer uma coisa fundamental nesses casos. Buscar os melhores, as pessoas que mais conhecem, os melhores cientistas desse campo. Nós temos uma questão de solo, tem uma questão de estrutura. Eu conversei com algumas pessoas, não entendo nada disso, não sou engenheiro, mas eu conversei com algumas pessoas que colocaram o seguinte, que conhecem um pouco disso, engenheiros, dizendo o seguinte: olha, tem um sistema de chicote que se faz na Coreia, né, que ficaria mais ou menos por 35% do valor, 40% do valor seria bem mais barato. Que é explicar, é levantar a espécie de um Y, onde tem um que vai e outro que vem, uma relação de equilíbrio, não precisaria mexer em solo, tá? Quer dizer, essas possibilidades não foram colocadas. Não houve um estudo para dizer o seguinte: escuta, nós temos aqui 5 ou 6 planejamentos, esse custa X, esse Y, esse custa A, e nós vamos fazer a melhor escolha. É uma coisa muito séria, é um preço muito alto para ser trocado. E quem questiona qualquer coisa é porque está contra a Copa. E tem que acabar com esse negócio de achar que quem está reclamando, porque nós estamos numa situação difícil, alguém está comprando para a gente. Veja bem, deputada, a situação do cidadão mato-grossense. Alguém está comprando um objeto para você usar que você não pediu para comprar, que vai custar muito caro, e você não pode reclamar, você tem que ficar quieto. E você então é uma situação muito difícil, você vai ter que pagar depois. Tá? Então agora é uma situação difícil. Vamos ouvir o senhor João Batista. Alô, senhor Batista, boa noite. Boa noite, Onofre. Agora melhorou, agora ficou bom. Ótimo, boa noite a você, ao professor, à deputada. É um prazer mais uma vez falar no seu programa. Quero parabenizar você e parabenizar de várias formas. Parabenizar o TRS, né, do federal, que realmente está pondo a ficha limpa sobre a mesa. Parabenizar a deputada que está fiscalizando, e todos nós devemos fiscalizar. Afinal de contas, você é testemunha que nós temos obras nos bairros já há 20 anos que nós estamos esperando. E por onde é que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro alguém está dizendo. Tem pessoas aí que dizem que vai trabalhar para o povo, mas chega lá e vai tomar o dinheiro do povo, das obras do povo. Só para você ter ideia, você é testemunha que eu já fui presidente do bairro 4 vezes, e eu poderia ser 6, 7, 8 vezes. Só que, infelizmente, eu fiquei me desgastando, porque eu corro atrás do benefício para o povo e não tem dinheiro para essa finalidade. Para onde está indo esse dinheiro? Então, olha, vamos todos fiscalizar. Parabéns à deputada, parabéns ao TSE, parabéns a todos nós que realmente procuramos dar de César o que é de César. Ok, seu João, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Obrigado a você e parabéns a todos vocês aí. Obrigado, uma boa noite. Bom, o seu João está trazendo para a gente aqui, está parabenizando o TSE, né, justamente em função dessa decisão do TSE em relação à lei da ficha limpa, né, professor? Pois é, o senhor João foi tão gentil e
eu sou tão descrente com essa questão da legislação da ficha limpa. Não que eu sou contra a ficha limpa de jeito nenhum, eu sou a favor de não só o político, o cidadão, todo mundo, que sejam pessoas extremamente honestas. Mas eu não acredito, Onofre, na ficha limpa. Eu não acredito que essa legislação ela vai melhorar a qualidade da política brasileira, deputada. Que algumas pessoas vão cair nessa malha, algumas pessoas vão ser impedidas de se candidatar, isso é real. Mas não vai ser impedida de ter poder. Ter mandato é uma coisa, a deputada que está na Assembleia deve sentir muito isso. Ter mandato é uma coisa, ter poder é outra. Nem sempre quem tem mandato tem poder. É uma situação muito difícil. A ficha limpa tira das pessoas o mandato, mas não tira o poder. Além do mais, quando eu falo de política e de política suja, existem 3 elementos essenciais dentro da política. E o maior problema da política que nós temos não é a pessoa que é eleita, é o financiador de campanha hoje. Esse é o grande problema. É isso que a deputada está aqui colocando. Quem disse, logicamente aqui estou fazendo uma ilação, quem disse que esses acordos não foi feito antes da eleição para garantir uma eleição? Então o financiador de campanha, o empresário, aquele que são justamente os 2 mais beneficiários. É o que presta serviço para o Estado e os reis da isenção fiscal. Esses 2 financiam as grandes campanhas. A ficha limpa não chega até eles. Segundo, estão acreditando demais no judiciário. O judiciário não é meramente técnico. O judiciário é um dos poderes existentes e ele é extremamente político. Veja bem o que a ficha limpa diz. Não serão candidatos as pessoas com processos que foram julgados e condenados. Por um colegiado. Exatamente. Quando chegar julho, muita gente vai assustar e vai dizer assim, mas esse senhor aqui de barbas brancas, desde criança a gente sabe que ele vive da política, ele vive metendo a mão lá e é candidato. Então, estão colocando um processo para a população que parece que a partir da próxima eleição não terá mais candidatos que, ao ser eleito, ser candidato a ser eleito, vão fazer a política ruim. Isso não é verdade. Mas vai ter alguns bodes expiatórios aí no meio. Vai. Talvez a liminar ganhe um preço melhor. Né? Não muito mais que isso. A liminar ganha um preço melhor. Ganha um preço melhor, não muito mais que isso. Então, muitos advogados vão ficar muito felizes. Então só está aumentando o preço do negócio? Veja bem, a ficha limpa traz 2 benefícios. Traz 2 benefícios interessantes, Onofre. O primeiro, cria um marco moral. Só que o marco moral, para causar efeito, é cultural. Ele leva 15, 20 anos, deputada. O segundo benefício é mais para os partidos políticos, porque nós não temos partido político no Brasil, nós temos agremiação onde as pessoas precisam registrar para ser candidatos. Essas agremiações... Há quem diga que, às vezes, em alguns casos, é formação de quadrilha. Essas agremiações, o que elas fazem? Elas querem político que tenha voto e dinheiro, não importa a ficha do cidadão. Daqui para frente pode ser que tenha um cuidado. Veja bem o que estou dizendo, pode ser, em função da ficha limpa, que tenha um cuidado, porque antes funcionava da seguinte forma. Quando um político era expulso de determinado partido por corrupção, por alguma denúncia, todos os outros partidos, com raríssimas exceções, estavam de joelho lá pedindo para filiar no seu partido. Então agora pode ser que tenha um critério. Pode ser, não estou dizendo necessariamente que vai ter. Bom, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho, que eu só tenho mais 5 minutos, professor. Eu vou tentar bater uma bola bem rapidinho aqui com vocês dois. O Guimarães, do CPA2, diz o seguinte: olha, se o Estado se diz quebrado a ponto de cortar a alimentação dos policiais, como ele está se endividando para realizar as obras da Copa? É uma pergunta, né? Será que, até que ponto que vale a pena realmente? O povo está morrendo nas filas dos hospitais, não tem segurança. Depois dessa suposta carta marcada que chegou até mim, hoje eu me questiono, será que é necessário esse VLT? Porque para vir a Copa não precisa do modal VLT ou BRT. Basta a mobilidade urbana que está sendo feita através das trincheiras, das duplicações. No dia vai ser feriado, então vai ter mobilidade urbana suficiente. Agora, já adquirimos esse crédito de endividamento. Por que não usar esse valor para benefício do Mato Grosso num total? Na segurança. E outra coisa, quando eu falo de segurança, uma das grandes preocupações, Onofre, essa é a Polícia Civil. Hoje a gente está falando muito em polícia militar, que tem que ter esse investimento, mas nós temos que fazer esse investimento especial na Polícia Civil também, porque é lá que vai resolver os casos. Não adianta nada só a precaução e prender e depois não ter a solução desses casos. E é a Civil que faz isso. É a saúde, gente morrendo em hospitais, é uma escola, criança estudando debaixo de lona no interior. É a infraestrutura do Estado, que é onde a arrecadação do nosso Estado passa, e não só do nosso Estado, mas dos estados vizinhos, passam pelo Mato Grosso. Eu me questiono, por que não, muitas vezes, o governador não ter agora uma atitude? Esse vai ser um dos motivos que nós vamos estar levando na reunião com ele,
tentar mostrar para ele esse cenário, ver se ele quer esse apoio de alguns, eu estou incluída nisso, para que a gente mude essa história, não sendo contra o VLT mais uma vez, porque senão depois vão falar que eu sou contra o VLT, sou contra a Baixada Cuiabana, contra o desenvolvimento daqui da capital. Não é isso. Se tiver que ser, está na decisão do governador. Nós vamos estar. Agora, eu vou cobrar lisura e transparência se realmente vir. Se não vir também, esse dinheiro vai ser envolvido em outros lugares, também vamos cobrar. Vamos tentar responder com menos palavras, deputada. O Genivaldo do Areão, essa história de VLT vai acabar em pizza, Onofre. Isso é só mais uma maneira de roubar o povo. A Silvia também, do CPA, no bairro Novo Mato Grosso, diz: Onofre, essa questão do VLT é só mais uma forma de tirar mais dinheiro do povo. Também, mesma opinião aqui. O João Vitor, do Araés, o que a senhora acha do novo Código Florestal? Uma pergunta muito longa, João Vitor. Eu vou tentar pegar o seu telefone, quem sabe a deputada pode mandar aí uma mensagem, pegar o seu e-mail, né? E o que a senhora acha do PGA, Plano de Gestão Agropecuária, lançado recentemente? Uma pena que essa pergunta chegou muito tarde, né? Pois é, poderia discutir bem, muito bem, mas... Não vai dar tempo, fica para a próxima entrevista. O José Carlos Calegari, por que a senhora não se manifesta a respeito do MT Saúde? Acho que se poderia agir mais em relação ao assunto, ou os documentos não chegam até a senhora. Não, eu não tenho conhecimento do MT Saúde, está se falando muito na casa a preocupação do MT Saúde. Tem uma reunião agora segunda ou terça com algumas pessoas que vão me levar alguns documentos sobre o MT Saúde. A senhora não sabe nem o rombo que está ficando? Não, a única coisa que eu sei é que, pelo que me falaram, é que existe sim um certo desvio ali dentro do MT Saúde, mas agora eu pergunto, se houve uma CPI da saúde há pouco tempo atrás dentro da Assembleia, será que não direcionou também, não colocou dentro do MT Saúde? A palavra é Sérgio Ricardo, pergunta para ele. Né? Carlos Alberto Bulhões, no Amazonas existe uma decisão do STF que diz que as vagas oferecidas têm que ser preenchidas pelos aprovados. Gostaria de saber se essa decisão se aplica a Mato Grosso. Não, mas isso é lógico, né? Está na Constituição, isso é. Só tem que ter a boa vontade do governador de chamar. Aí já é um pouco mais difícil. O Gabriel do Centro, na minha categoria de 39 aprovados, só foram chamados 6. Sou analista de sistema e os contratos são de outras áreas. Aprovados não são chamados. A opinião aqui. Essa comissão gente, só para deixar bem certo, esse negócio dos aprovados e dos classificados, até que está muito aqui, esses aprovados, as categorias estão procurando muita Assembleia, mas estão procurando muita presidência da Assembleia. Então, quem está hoje por dentro dessa negociação direto com o governo é o presidente da casa, José Geraldo Riva, que está atendendo esses, não é nem os classificados, é os aprovados. Então, eu cometi um erro de falar aqui, agora eu estou levando um atrás do outro, mas está na casa lá, mas está na presidência. Olha, só mandar um abraço aqui para a dona Jureli, né, dona Jureli Rodrigues dos Santos, lá do Jardim Florianópolis, que coloca aqui a possibilidade de candidatura ao prefeito. Obrigado, gente. Obrigado pela lembrança aí, né? Professor João Edson, como sempre, foi uma honra, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer foi meu, deputada, foi um prazer. Ao nosso telespectador, uma boa noite a todos, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Deputada Luciana Bezerra, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, né, da nossa produção, e nós nos colocamos sempre à disposição da senhora, sempre que necessário, o programa está aqui. Tá, obrigada, Onofre, obrigada também, professor, foi um prazer estar aqui participando do bate-papo com o senhor também, e agradecer a todos os ouvintes aí, a todos os telespectadores que estão aqui, e dizer mais uma vez, a Assembleia está de portas abertas, quem tiver pode estar visitando a gente, para tentar ajudar nesse trabalho de fiscalização, que é o nosso papel. Eu agradeço a todos, até pelas perguntas. De antemão, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que se comemora no próximo dia 8 de março. Obrigada. Eu posso só deixar aqui uma mensagem? Então, deixar aqui um abraço especial a todas as mulheres, que eu digo que mulher ela não tem sexo, porque mulher hoje ela faz um trabalho que o homem faz, ela é mãe, ela é guerreira, ela é profissional e também ela faz, multifunções. Então, deixar aqui um grande abraço a todas as mulheres, né, do nosso Mato Grosso, e em especial deixar um pedido aqui para que venham somar nessa luta aí política
para que nós tenhamos mais representatividades nas eleições de 2012 e também de 2014, porque a mulher ela tem uma visão diferenciada e também tem uma ação diferenciada em tudo que faz. Então, deixo aqui o convite a vocês, pensem nisso, não é fácil, mas só assim é que nós vamos estar ajudando a construir esse futuro aí para nossos filhos e netos. Maravilha. Você que nos deu a sua audiência, nosso muito obrigado.